Gente, eu voltei. Eu voltei para continuar falando sobre aquela mensagem, né, que eu gravei agora há pouco no vídeo que eu postei. E falando sobre pastores, né, a forma de nós nos colocarmos, nos posicionarmos diante da igreja, das pessoas, dos liderados, né, e de todo um povo. Falei sobre que nós gostamos muito dos primeiros lugares, nós gostamos muito e achamos que para ser honrados as pessoas têm que sempre preparar o melhor para nós, né? E não é bem assim que Jesus, não é bem assim não, Jesus não ensinou, não ensina assim. Então, e uma coisa que nós precisamos entender, porque o evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. Mas, mas todo mundo sabe disso, pastora. Tanto é que todo mundo fala sobre isso, mas a questão nossa é essa, que nós falamos, mas não vivemos o que nós falamos. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Então, veja bem, sabe uma coisa que me chama muita atenção? É até uma mensagem que eu já gravei sobre ela, já falei, que é lá em Atos 16, né, sobre Paulo. Quando Paulo, ele expulsou o demônio de uma moça, se não me engano, está no capítulo 16, por quê? Aquilo começou a incomodar muito a Paulo. Paulo, ele, todos os dias, quando ele passava para ir orar, ele, Paulo e Silas, aquela moça tinha um espírito de adivinhação e ficava lá assim, esses homens que vão passando aí são servos do Deus Altíssimo, né? Que veio para pregar as boas novas, né? E tal. E todo dia ela falava a mesma coisa. E esse negócio, Paulo ficou preocupado, porque quando você recebe muito elogio, isso mexe muito com o ego. Gente, nós temos uma natureza pecaminosa, isso é um perigo muito grande. Então, Paulo se irritou e foi lá e expulsou o demônio daquela menina. Com isso, ela ficou livre, ficou liberta do espírito de adivinhação, que ela tinha um espírito de adivinhação, parou de dar lucro lá pro povo, foi aonde teve todo aquele rebuliço também, e Paulo e Silas apanham, humilhados, ridicularizados e vão presos, açoitados e acorrentados no pior cárcere, no cárcere inferior. E Paulo e Silas, o que eles podiam fazer? Mas Deus, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um apóstolo. Como é que o senhor permite eu passar por isso? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E o senhor permitiu eu ser ridicularizado, humilhado dessa forma? Não, Senhor, faz justiça. Senhor, me honra. Não teve nada disso. Paulo, aquele encontro de Jesus com Paulo foi tão verdadeiro e mudou radicalmente a vida de Paulo. Paulo tinha uma intimidade, passou a ter uma intimidade tão profunda com o Senhor que ele entendeu que realmente ele já não vivia mais mesmo, era Cristo que vivia nele. Ele entendeu isso de fato, não é de falar palavras bonitas em púlpito, não. É viver de fato. Então, Paulo e Silas ali, eles entenderam naquele nível de intimidade com o Senhor e sabendo quem ele era em Deus e Deus nele, ele sabia, olha, não sei porquê, mas a única certeza, há um propósito. Vamos orar e vamos adorar? Vamos orar e adorar. Se você não conhece a história, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 16, toda a história, porque não dá tempo de eu gravar, falar tudo aqui para você. Mas as cadeias se abriram, as correntes foram quebradas. E depois de tudo isso, Paulo e Silas entenderam o motivo do que tudo aquilo que eles passaram. Sabe por quê? Para que um carcereiro e toda a sua família fosse salvo. Então Deus usa esse povo mesmo. É os que ele ama, que é escolhido, que foi chamado, separado. Amém, gente? Então não é para andar no pedestal, no terninho, na gravata cara, chique, elegante, sapatinho brilhando, as pastoras no linho fino, é aquela coisa toda, né? Não me toque, aquela chiqueza toda, né, gente? Aquela elegância. Meu Deus, não estou dizendo que isso é errado, é pecado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não distorce minhas palavras. Estou dizendo, mas esse não é o nosso lugar. Às vezes as pessoas pedem para chegar perto da gente assim, meu Deus, é como, né? Tem que marcar até uma audiência, tem que marcar, agendar, não sei com quanta antecedência. É a quarta pessoa da Trindade, né, gente? Sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos desconstruir isso, gente, pelo amor de Deus, enquanto é tempo, sabe? Porque nada é sobre nós.
Nós precisamos parar com esse negócio de confundir esse negócio. Ai, porque dá honra a quem tem honra, então tem que... Não tem. Jesus foi desonrado, gente, porque lá ele servia, ele sabia quem ele era. E ele sabia como que ele tinha que ser e como que ele tinha que ensinar os que iriam ficar aqui para dar continuidade ao seu ministério. É o que aconteceu depois do Pentecoste ali. E os discípulos foram fazendo, gerando discípulos, para dar continuidade à obra que ele começou, ao ministério de Jesus. Então, gente, e é isso aí, não muda. Paulo tinha tudo para não querer passar por tudo que ele passou, né? Então, veja bem, que nós possamos despertar e entender, nós fomos chamados para servir. Então, não é chegar num lugar, bem vestido, com título, e achar que temos que ser honrado com o melhor lugar para sentar, com as pessoas nos servindo, como se nós somos senhores e eles escravos. Tem que me servir. Ai, gente, e com isso a gente vai humilhando pessoas, pisando em pessoas, maltratando pessoas por causa de líderes. Quando a Bíblia fala, não toqueis nos meus ungidos, é todo o povo que é ungido, é todo o povo escolhido por Deus. Não é quem recebeu uma consagração de pastor, de apóstolo, de bispo, disso, daquilo. Não, gente. Não toqueis nos meus profetas, né? Os meus ungidos. São todos que foram escolhidos, chamados, povo de Deus. Amém, gente? E honrar é você reconhecer e ver Jesus naquela pessoa e ter respeito por ela. E isso é em comportamento e atitudes, não querendo dar de puxar saco, ficar paparicando. Nossa, não, menino, peraí, não vai lá não que a pastora ou pastor, tem que ver se pode. Sangue de Jesus tem poder. Gente, pelo amor de Deus, aonde a gente viu isso? Jesus deixou isso. Aonde que Jesus deixou uma cadeira separada, diferenciada para ele, dos apóstolos, dos demais? Aonde o copo onde Jesus comia era diferente dos demais? Vamos acordar, gente. Vamos acordar, porque o que nós estamos vivendo e vendo hoje é o quê? A continuidade de um bando de fariseus. Tá? Aqueles que Jesus mais debateu com eles, bateu de frente com eles. Vamos parar com isso. É uma idolatria no nosso meio, pior do que lá no meio dos católicos. Idolatria a homem, a pastor, a apóstolo, a bispo, a missionário, o fulano que é usada, a fulana que é usada. Acordemos enquanto é tempo. Vamos acordar. Vamos mudar esse negócio. Vamos tirar as cadeirinhas de púlpito. Vamos parar com essas fantasias. Porque isso não é de Deus. E eu falo sem medo de pecar. Porque não tem isso na Bíblia. Não tem. Imita Jesus, então tem que imitar Jesus. Se nós somos imitadores deles, então temos que viver como tais. Fazer exatamente o que ele nos ensinou. E parar com essas coisas que nós estamos fazendo. Essa acepção de pessoas, essa idolatria no nosso meio. Essa coisa porque tem um título. Então, não. Eu tenho que fazer, nossa, menina, misericórdia, cuidado, hein? Fulano, é o pastor, é a pastora. Gente, vamos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, de uma forma geral. Como Jesus ensinou que tem que ser. Amém?